Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar de comunicação interativa. E para tratar desse assunto, trouxemos, evidentemente, aqui para o estúdio um especialista no tema. Eu me refiro ao Fernando Stanislau, que é CEO da Tritone e que já está conosco. Fernando, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia. Bom dia, Milton. Eu que agradeço, é uma oportunidade muito importante para a gente. O que é este conceito comunicação interativa, já que a Tritone é uma agência especializada nesse assunto? Comunicação interativa, Milton, é toda aquela comunicação que eu possa utilizar de recursos digitais, né? De canais digitais, canais interativos, comunicação no celular, comunicação no tablet, como que eu conto minha história, como que eu falo e abordo o meu produto, o meu serviço. Então, a maneira mais adequada e recomendada para fazer essa comunicação é a nossa especialidade. Comunicação interativa e comunicação digital são conceitos que se confundem? São, sim, sem dúvida nenhuma. São termos, né? Em alguns momentos, no nosso meio, um termo fica mais em voga do que o outro, mas no fundo é a mesma coisa, né? Porque eu fico pensando o seguinte, hoje em dia é possível se pensar numa forma de comunicação das empresas, das próprias pessoas, sem que ela seja interativa? Está cada vez mais difícil, porque é possível, dependendo do negócio. Existem negócios ainda muito que trata muito na esfera do físico, né? Geralmente comércio, enfim. Mas grandes empresas ou empresas que têm negócios mais negócios entre empresas, é cada vez mais difícil. E não contar com esse canal, não contar com esse recurso, porque ele facilita, ele melhora a informação, ele agiliza o processo. As empresas querem ver o seu site, né, o que você está oferecendo, o seu catálogo, saber de você, saber o que você é pelos canais interativos. Então, não ter uma presença adequada por essas ferramentas é sempre muito delicado, né? Então, precisa se prestar atenção nisso. Explica o que vocês fazem lá na Tritone. Olha, a Tritone é uma agência que planeja e cria ações para esses canais. Não só isso também, a gente pensa nas melhores formas de utilizar esses devices, né? Então, o tablet ou o celular, ou mesmo o que está na internet, onde possa ser acessado por desktop. Como que eu levo a informação dos nossos clientes, como que eu crio novos serviços, novas possibilidades. Então nós fizemos há 6 anos atrás, criamos um canal que pudesse vender cota de consórcio online, nós criamos um canal que pudesse vender títulos de capitalização online, nós melhoramos a interface de ferramentas de e-mail, nós ajudamos a levar isso para uma plataforma de tela menor, como no celular. Então, pensar soluções, oferta de serviços digitais e, ao mesmo tempo, fazer isso de uma forma que eu possa mostrar o benefício, né? Mostrar a empresa sob a ótica do benefício. É o que eu costumo dizer, ao invés de você se preocupar em fazer no valor do serviço, é um serviço de valor. E aí, a gente colocar e trazer mais o benefício, mais outros aspectos em primeiro plano para quem está consumindo, interagindo com essa marca ou com esse serviço. Porque, então, necessariamente, vocês não vão fazer aquele comercial que eu vou ver num site ou num portal. Vocês estão desenvolvendo uma comunicação muito mais ampla, uma comunicação multiplataforma, Exatamente. com outras soluções. Exatamente. Também pensamos nessa comunicação, nesse comercial mais tradicional. Temos profissionais com alta qualificação para isso, criativos e tudo mais. Mas a gente sempre procura pensar um pouco antes, que são os pontos de contato. Então, para que eu tenha uma comunicação mais eficiente, eu preciso saber que eu preciso destinar esse consumidor, ou esse cliente, em algum ponto de contato com a minha marca ou com a minha empresa. E aí o destino é sempre um site, é sempre um aplicativo, e aí pensamos em como fazer isso de forma que receba bem
esse usuário que está chegando, que está contatando agora. Uma das perguntas que chegaram pelo e-mail foi assinada pelo Marcelo Biscola e ele quer saber e quer entender como andam na Tritone as pesquisas que envolvem o consumidor no ato da compra por meio dos dispositivos digitais. Verdade é que hoje, pensar nos dispositivos digitais, pensar no celular, no mobile, que foi uma expressão que você usou agora há pouco, Isso. é fundamental, porque os negócios estão migrando para esse tipo de equipamento. Sem dúvida. Sem dúvida, muito pelo barateamento dos devices, né, dos aparelhos, muito pelos pacotes, a grande oferta de pacotes que a gente tem no consumo de dados junto às operadoras. A tendência é que isso aumente também, cada vez mais. Então, é importante pensar como primeira porta de acesso aos serviços, ou a um e-commerce, ou até mesmo a um assunto institucional que envolva a empresa ou a marca, por esses canais. Tá. O celular, ele impacta o marketing hoje? Muito, e acho que é uma questão de muita preocupação pelos anunciantes, porque, como eu disse, é a principal porta de acesso. Então, como trabalhar isso na medida que eu crie possibilidade de interação, de engajamento, é uma preocupação constante quando desenvolvemos campanhas, ou quando pensamos em possibilidades de interação. Aí eu vou fazer isso por um aplicativo, vou fazer isso por uma versão otimizada do site para esse device, que serviço que eu disponibilizo ali. Por isso que eu falo sempre que o conteúdo, a arquitetura da informação, ser muito objetivo, é muito importante nessa hora. Mas aí é curioso, porque você vai para uma escola de marketing ou de publicidade e fica pensando naquelas grandes e tradicionais campanhas, coisas maravilhosas para serem vistas muitas vezes em telas enormes de televisão, telas cada vez maiores. Sim. Só que aí você vai para dentro de uma agência como a Tritone, você tem que começar a pensar em desenvolver aquilo para uma tela bem pequenininha que vai ficar na mão do seu consumidor. Isso. Que desafio é esse e como é que se vence esse desafio? Olha, a gente acredita muito pela questão da objetividade, mas sem dúvida nenhuma em criar impacto, em aproximar essa relação. Então, não que tudo tenha que ter como fim a tela do celular. A gente trata isso até como princípio, né? O fim, muitas vezes, é eu interagir na sequência de um acesso pelo celular, eu ir para frente da TV e assistir o filme, ou eu ir lá na frente de uma tela muito maior e ver e me aprofundar mais sobre aquela marca ou serviço através do comercial, através da história que ela está contando, através de uma websérie, né? Então, é o princípio, é o meio, mas não necessariamente é o fim, né? Então, eu posso contar muitas outras coisas por outros canais. Quer dizer, você quando pensa num projeto para um cliente seu, você pensa em diferentes plataformas, inclusive no celular. Exatamente. Essa que tem que ser a ideia trabalhada. E o desafio hoje para a gente está em ter os clientes dentro desse foco também. Então, quando a gente pensa uma comunicação, a gente trabalha sempre dentro de um conceito de hub, né? O que é isso? É onde eu centralizo a informação principal. Onde eu posso armazenar todos os dados ou contar todas as histórias. E a partir daí, eu vou puxando pontos de conexão. Então, aqui no celular eu vou falar disso, vou fazer uma pequena abordagem, mas aí o segundo passo é jogar ele para o site, para uma landing page, para que ele vá assistir uma websérie que está na televisão, para que ele saiba das ações de sustentabilidade dessa empresa, e ele começa a ter um contato muito maior com essa marca. As pessoas querem, e é uma informação que a gente tem recebido bastante, as pessoas querem que as marcas ajudem nas suas escolhas, nas suas preferências, em recomendações. Então, existe uma oportunidade tremenda de explorar tudo isso. Mas quando a pessoa já vai lá em busca da marca, já não fez uma escolha? Já fez a escolha, mas ele precisa continuar sendo encantado, né? E a relação cada vez mais se tornar afetiva. Acho que é o desejo de toda grande marca, é se tornar uma love mark.
Então, para isso, eu preciso estar inserido dentro do contexto de vida dessa pessoa, né? Vocês estão convencidos de que o celular é o principal acesso de informação hoje na mão do brasileiro? Sem dúvida. Os números e a taxa de crescimento dos aparelhos indica isso. Mas como eu falei, ele é um princípio, ele pode ser um meio, mas ele não necessariamente é o fim. Eu posso continuar vendendo livros, eu posso continuar tendo leitura por impresso, revista, etc. Posso continuar indo ver o seriado predileto na TV. Essas coisas não se substituem, elas na verdade se complementam. Eu tenho um material aqui que diz que os negócios mobiles de vocês praticamente dobraram de um ano para o outro. Isso se concretizou? Isso é uma verdade? Principalmente na construção de aplicativos, né? Tanto é uma tendência e a gente tem se aprofundado e tem se contaminado com isso, que nesse ano, em 2014, a Tritone começa a fazer alguns projetos autorais, alguns que já estão em desenvolvimento, inclusive. Explica para mim o que é um projeto autoral para eu entender essa ideia. São aplicativos criados, pensados e que levam indiretamente a nossa marca, né? A gente quer ser um provedor de aplicativos que tenham nossas ideias. Então, são projetos autorais, né? Que não derivam de um briefing de um cliente ou que não levam a marca de um cliente necessariamente. Então vamos tentar mostrar para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, enxergarem parte desse trabalho que vocês realizam. Qual é uma campanha, uma ação que você identifica aí que tenha tido resultados bastante positivos e que possa servir de exemplo, até para se ter ideia disso que vocês desenvolvem na Tritone? Olha, nós fizemos recentemente alguns aplicativos, inclusive bastante baixado, que é um aplicativo para você encontrar estabelecimentos ao seu redor, que utilizam ou que te entregam um benefício imediato à medida que você utiliza um cartão de crédito, né? Então é um aplicativo que ele usa muito geolocalização, ele dá informações sobre o estabelecimento, quais são os benefícios imediatos que tem daquele estabelecimento, e esse é um aplicativo bastante baixado né, pelos clientes dessa instituição financeira. Não sei se eu posso citar nomes aqui. Não, sem problema nenhum. É um aplicativo que chama Pré-Compensa dos cartões Bradesco. Uma outra iniciativa também é criar o acesso ao site através do celular. Eu possa navegar pelo site através do celular, eu consiga fazer uma navegação de segunda tela. Então a gente já está com alguns projetos muito dentro desse princípio. Nós fizemos um projeto também de levar uma interação de comemoração de um prêmio que a Telefônica Vivo ganhou sobre sustentabilidade. E a gente levou um site, que era uma landing page para o celular, onde os colaboradores, parceiros, pudessem brindar esse prêmio junto com a Telefônica Vivo. Então, tem muito projeto que aproveita a mobilidade, ao mesmo tempo a facilidade de acesso, para falar de um determinado acontecimento, de uma determinada ação. Então, a gente tem pensado muito nesse caminho. Tá. Fernando, vocês pensam também na necessidade, vocês trabalham com publicidade, por exemplo, por SMS? A gente faz poucas ações, né? Na verdade, como a gente tem um trabalho, um cliente Telefônica Vivo, a gente sempre coloca isso dentro de um planejamento. Mas geralmente isso é um trabalho que segue uma recomendação, né, nossa, segue um caminho de como fazer isso, mas as empresas geralmente fazem diretamente, porque são contratos que elas têm que ter. Por que eu perguntei isso? O Serginho Yariwaki veio pelo Twitter aqui e diz assim, quando ele viu que você estava participando do programa, ele quer saber assim, ele é um dos responsáveis por SMS na madrugada? Não. E-mail e SMS oferecendo prêmios fabulosos? Não. Descrédito nessa forma? E aí, claro que ele está provocando um assunto de um consumo exagerado ou do uso exagerado de determinadas formas de publicidade pelos meios digitais. Sim. Que vão perdendo valor, vão caindo em descrédito. Esse é um cuidado que vocês têm de ter. Tremendo. Na verdade, a gente nem propõe esse tipo de ação para nossos clientes, porque a propaganda ela já tem um viés interruptivo, né?
e a gente se preocupa muito em fazer essa interrupção de uma forma muito prazerosa para quem for impactado. Então, isso não é uma oferta nossa hoje, né? Então, a gente não recomenda fazer, e quando fazer de uma forma que esteja mais ligada ao momento desse usuário. Então, eu estou num restaurante, eu posso receber um SMS de um estabelecimento do local naquele momento que eu estou numa praça de alimentação, enfim. Mas essas coisas de meio de madrugada e etc., a gente não é muito favorável a isso. Tá certo. O que levou você a abrir a Tritone? Porque isso aconteceu lá em 2002. Nós estamos falando de 12 anos. 12 anos, o mundo girou e girou muito, principalmente nessa área digital. O que lhe motivou a abrir a agência? Nessa área digital, esses 12 anos é como se a gente estivesse falando de 50 anos, né, em outros segmentos. As coisas mudam muito rápido, né? Então eu vivi situações na fundação da empresa como ter que garantir, além de mostrar a possibilidade de um trabalho de qualidade, porque no começo a gente não tinha portfólio, não dava para exemplificar algumas coisas, então a gente tinha que dar toda a garantia e segurança para esses novos clientes de que eles iam ter um projeto de que se orgulhar como presença digital. Então foi um desafio muito grande, porque existiam poucas agências, poucas empresas com esse foco. A gente foi uma das primeiras agências a falar de arquitetura de informação. Hoje é quase by the book, sabe? É simples isso, é básico. Mas em 2002 não era, né? Em 2002 a gente tinha os clientes querendo colocar tudo de uma forma maluca, né, nos websites, e a gente tinha esse trabalho de trazer esse conceito e explicar que essa organização, essa priorização de informação era extremamente importante. Bom, mas o que levou você a abrir a agência, então? Bom, porque primeiro vamos entender antes disso, então. Quer dizer, a sua formação qual é? Eu sou formado em propaganda e marketing. Propaganda e marketing. Isso. Você começou a trabalhar de que maneira, em que empresa? Eu comecei a trabalhar dentro de uma instituição financeira, trabalhei 16 anos dentro do Bradesco, hoje é nosso cliente. Trabalhou com marketing no Bradesco, então, ou você tinha outra função? Isso era um papel muito interessante, porque na verdade eu era um profissional de marketing dentro de uma área de tecnologia. E eu acho que isso foi sempre uma característica muito bacana do banco, de mesmo nas áreas de tecnologia, pensar um produto final, idealizar o produto final para o seu cliente. Então o meu desafio, né, o desafio da minha equipe na época, era traduzir os produtos que estavam sendo criados, né, e eu estou falando isso em 92, 93, a internet nem existia ainda, pensar em produtos e como eles poderiam ser utilizados pelos clientes. E aí formatar uma apresentação, muitas vezes é quase um business plan, mais voltado para a comunicação, para esses produtos serem aprovados pela diretoria e presidência do banco, para que se tornassem, de fato, produtos e serviços de oferta dentro da rede. Então, era um papel muito interessante, porque muito provavelmente muitas agências que trabalharam com o banco nessa época receberam esse material que nasceu lá dentro da área de tecnologia como um início de briefing. Então, é muito interessante isso. E um pouco antes de fundar a Tritone, nós tínhamos, minha equipe, dentro de uma empresa ligada do Bradesco, participou de uma concorrência junto ao banco para desenvolver o novo portal, estou falando de 2000, né, o site de 2000, e nós ganhamos essa concorrência e fizemos o projeto em 3 meses. Na época eram 2.000 páginas HTML, e foi um site tão eficiente que ficou no ar 4 anos antes de ser substituído. E isso deu um super estalo, né? E a super vontade de fazer esse trabalho para outras empresas. Então eu saí da empresa, que era uma empresa ligada, né, ligada a e-commerce, era uma iniciativa do banco na época. Eu saí para montar a agência, comecei com mais 2 funcionários, que estão na carreira até hoje também, não mais na agência, mas enfim. E a gente começou lá em 2002. Hoje vocês são quantos? 70 funcionários. 70 funcionários e quantos clientes, mais ou menos? Clientes fixos são 5, né? E alguns clientes muito pontuais, muito
por jobs, demandas, etc. Quem são os profissionais da Tritone? Quem são os profissionais que você uniu nesse ambiente para poder desenvolver esse trabalho multiplataforma, essa comunicação interativa? Muitos desses profissionais vêm de agências de propaganda mais tradicionais, né? Mas são profissionais ainda em início de carreira, que têm aí a vontade de fazer projetos diferentes, projetos interativos, têm muitas vezes essa necessidade de aprender mais isso, né? E começam na Tritone. A gente tem um processo seletivo muito bacana, porque esses profissionais, depois de um tempo, eles vão para outras agências de renome até, agências conhecidas do mercado. Então, a Tritone é quase que uma escola também para muita gente, né? Porque a gente está olhando para as possibilidades. Então, não é um trabalho muito repetitivo, não é sempre a mesma solução, a gente está sempre com a criatividade e o planejamento ali em voga. Um dos trabalhos que vocês realizaram foi para o programa de trainee da Vivo. E o que se pode perceber é que vocês fizeram um site extremamente limpo, simples, eu diria. Isso. A simplicidade está por trás da boa comunicação? A simplicidade e a comunicação eficiente, né? Ser direto, ao mesmo tempo falar e perceber que o que você vai abordar é o que realmente importa para quem você quer atingir. Então, ser simples, ser leve, ir para uma esfera visual, né, maior. Então, a gente foi nesse site, que é um site feito em Parallax. Muito simples, eu sempre falo desse projeto porque ele é o extremo do que se pode pensar como solução. A solução era um site, uma página em Parallax, simples. Explica essa expressão Parallax aí para nós que somos leigos. Parallax é um recurso que a gente utiliza quando eu navego pelo scroll da página, e esse movimento de rolar a página traz acompanhado algumas animações, alguns infográficos formam na hora que eu estou scrollando. Então eu crio uma dinâmica mais interessante de navegação. Isso é um recurso usado também para quando eu tenho uma objetividade na informação. Né, no caso da Telefônica Vivo, nós estamos falando de possibilidade de cadastramento para o programa de trainee. Então o que eu precisava dizer ali é dar toda a grandeza que é a Telefônica Vivo, toda a importância que ela tem, tudo que ela pode propiciar para esse trainee, de uma forma muito direta e muito interessante. Então, à medida que o usuário vai scrollando a página, ele vai recebendo todos os inputs que ele precisa, que necessariamente num site ele teria que clicar e navegar para saber, e no final a opção de cadastrar. Então, foi um projeto simples, mas que deu um resultado muito positivo. A gente falou aqui da importância da simplicidade. Por que eu digo isso? Nós vivemos hoje num cenário poluído de informações e muitas vezes alguns portais, alguns sites nos quais nós entramos, é fácil de perceber essa poluição. Sem dúvida. Quer dizer, limpar este cenário é um dos trabalhos, é um dos desafios de vocês? É um desafio grande, porque principalmente portais ou grandes empresas têm muito a falar, né? Então, fazer essa escolha e tentar filtrar essa navegação ou escolher essa informação para diferentes pontos de contato, né, é um desafio muito grande para os profissionais de marketing hoje. Então, a habilidade de usar isso é o que vai, na verdade, determinar o sucesso de algumas ações ou de algumas campanhas e na divulgação de alguns produtos e serviços. A gente tem agora toda uma mudança de conceito em aplicativos móveis, com um visual mais flat, que já é a busca para deixar isso o mais limpo possível, né? Utilização de iconografia, ao invés de eu ter um label, ter um título descrevendo um botão, então utilizar mais iconografia, porque na verdade toda essa possibilidade acontece à medida que as pessoas vão se acostumando com essa linguagem também. Então, o que a gente tem hoje como um cenário não era possível fazer há 3 anos atrás. Era importante ter ali a descrição do que é a ação que eu vou clicar. Mas hoje está ficando cada vez mais simples isso, a ponto de eu poder usar um ícone apenas. Então, o processo de limpeza da informação tem a ver também com o nível de conhecimento do usuário.
Uhum. E à medida que os anos passam, esse conhecimento vai aumentando, as pessoas vão se adaptando melhor e a gente tem a possibilidade de ir limpando e de fazendo coisas mais interessantes. Como é que vocês conseguem entender o que o usuário quer? Através de estatística de acesso, se eu desenvolvo um site, um aplicativo e ele nunca clica naquela opção, tem alguma coisa errada tanto no posicionamento ou na descrição, então a gente vai... Quer dizer, a estratégia da tentativa e erro funciona também. Funciona porque funciona e é importante muitas vezes para você, senão você não inova, né? Senão você não cria possibilidades que ainda não foram experimentadas. Então, certeza de que aquilo vai funcionar, ninguém tem, né? Uhum. O que é, eu não vou dizer o segredo de um bom site, mas o que é essencial para se ter um site realmente interativo, um site que vá atender a demanda do nosso usuário? Primeiro de tudo é pensar nessa possibilidade de vários pontos de contato. Bom, então eu desenvolvo um site, mas se o meu usuário acessar pelo celular, ele vai ver o site bagunçado, ele não vai ver um site com lupa, né? Então, primeiro passo, acho que para todo mundo, é fazer um site responsivo. É o primeiro passo, né? Então tem muito portal, o site que está no ar ainda não está capacitado para esse tipo de navegação. Esse é o primeiro passo. À medida que eu fizer isso, vai acontecer naturalmente um exercício de repensar a informação e o que é prioridade para a empresa, e isso é um exercício muito positivo. O Vander Ribeiro pergunta aqui o seguinte: qual a sua opinião sobre startups que idealizam organizar informações existentes na net de forma simples? Eu acho ótimo. Eu acho ótimo porque as pessoas precisam de ter essa simplificação. Hoje mesmo baixei um aplicativo que tem a perspectiva de te monitorar ao mesmo tempo, te dar infográfico de como como é a sua vida. Então, o que você está fazendo, e aí depois ele vai te dando infográficos de quantas vezes você fez aquilo, dentro de um período. Então, isso é muito bom para ajudar as pessoas a se conhecerem melhor, a saber onde elas podem melhorar. Então, eu acho que tudo daqui para frente tem que trazer um benefício para o usuário, para o cliente ou para a pessoa. Mas isso aí não acaba dificultando a visualização de determinadas marcas ou de determinados negócios, à medida que você coloca praticamente no mesmo patamar diferentes forças, e aquele que antes aparecia muito mais porque investia muito mais fica no mesmo nível? Mas esse é o desafio do momento que a gente está vivendo, né? Então, hoje você não precisa ser um big player do mercado para muitas vezes ter a mesma visibilidade, né? Que essa grande empresa tem. Muitas vezes, porque se eu sou um concorrente em menor escala, mas eu estou melhor posicionado nesses canais, nesses devices, eu vou ter uma atuação mais presente. Então, eu acho que o desafio para quem busca a comunicação ideal através da tecnologia é outras formas de passar a mesma informação. É de estar, muitas vezes, presente num aplicativo desse, levando um benefício que, a princípio, pode parecer nada ter a ver com a marca ou com o produto. O ideal é que se tenha a ver, faça sentido, mas... O Luiz Carlos, pelo e-mail, pergunta o seguinte: ele é professor do curso de publicidade na Faculdade Zumbi dos Palmares, em São Paulo. Legal. E a pergunta dele é: você considera a comunicação via web um meio de democratização e inserção de populações historicamente segregadas? Eu acho que esse é o grande advento da internet, né? Eu acho que esse nivelamento de acesso à informação, e dar voz para essa população, né? Eu acho que esse é o que a internet tem de mais forte. Internet agora é o celular, porque as pessoas vão fazer isso através do celular também. Já o Christian quer saber o seguinte: o futuro está nos games? E aí ele traz um pouco a provocação para o conceito da gamificação. Eu não diria que o futuro está nos games. Eu acho que o amadurecimento das pessoas com relação aos games vão torná-los mais populares ou de fato ligados no dia a dia das pessoas. Mas
que tudo vira game ou gamificação, eu não acredito. Eu acho até que tem pessoas que não gostam ou não têm essa disponibilidade muitas vezes de participar uma informação e ficar ranqueando com os amigos. Não é todo mundo que gosta disso. Eu acho que é uma ferramenta, né? Muito precisa se analisar o público-alvo, o que eu quero passar com esse jogo, o que eu quero criar com esse engajamento e com essa gamificação. Então, acho que é uma ferramenta, é uma possibilidade que deve sim ser pensada, mas não acredito que seja o futuro. Vocês já desenvolvem soluções também, ou pensando em games, ou como desenvolver games para Sem negócios dúvida. de marcas com as quais vocês são parceiros, ou Sim. das quais vocês são parceiros? Sem dúvida, como eu falei no início, né? Como o nosso pensamento sempre está baseado nesse hub, né? Na informação central, a essência, muitas vezes da marca, e como eu posso aproveitar isso em diversas frentes, em diversas plataformas, o game é uma delas, né? Então hoje, por exemplo, a gente está saindo do forno lá um jogo para levar a educação financeira. Então é um jogo destinado a jovens, né? Pré-adolescentes, para passar conceitos de educação financeira. Como que a marca entra ali? Entra levando uma informação que beneficia. Então, eu acho que isso acaba sendo muito simpático como iniciativa. O Rosenildo Ferreira foi no LinkedIn, no nosso grupo de discussões lá, e coloca mais ou menos o seguinte comentário aqui. A mobilidade é uma realidade faz uns 10 anos, mas ainda, na opinião dele, não encontraram fórmulas, não que eu saiba, de colocar isso na pauta das agências, dos anunciantes, de uma forma efetiva. A experiência que vocês têm é outra. Isso já faz parte da pauta das agências e dos anunciantes? Dos anunciantes, acredito que sim. Pelo menos os anunciantes que a gente trabalha, sem dúvida nenhuma, é uma prioridade. E aí é importante entrar um pouco no aspecto do mercado e entender, né, que existem agências que têm um perfil mais tradicional, são agências que estão pautadas em compra de mídia, são outros aspectos do mercado, né, e que muitas vezes a solução mobile, né, leva para um outro caminho. Né? Leva para uma outra contextualização até de atuação dessas agências. Então, a gente está num amadurecimento de mercado, isso está acontecendo de forma complicada, né? Mas tem muito a ver com o seu parceiro na oferta de comunicação. Como a Tritone sempre foi muito voltada para essas questões de desenvolvimento e pensar a plataforma e pensar a comunicação através desse recurso, não é isso está sempre na nossa pauta como oferta. A gente está sempre levando isso dentro de um planejamento. Mas eu reconheço que isso não é a prioridade de outras agências, porque o desenho dessas agências está voltado para um outro tipo de atuação, para uma questão mais habitual, enfim, aí é um assunto arenoso. Arenoso. Tá certo. Bom, Fernando, para a gente fechar aqui essa nossa conversa no mundo corporativo, olhando comunicação interativa, qual é a sugestão, qual é a visão que você gostaria de trazer como orientação até para quem está nos acompanhando e querendo entender um pouco melhor dessa questão? Quer dizer, que mensagem você traz para essas pessoas que estão aqui no mundo corporativo hoje, quando falamos em comunicação interativa? É um aspecto que a gente encontra muito no nosso cotidiano. Quando a gente fala de comunicação interativa e tende a ser uma comunicação mais presente no dia a dia dessa pessoa, desse público, né? Pensar sempre numa forma de levar isso de forma mais agradável. Por isso que se pensa em aplicativos, por isso que se pensa em passar uma comunicação por vídeo, esse vídeo ter uma pitada de humor ou ter uma pitada mais emocional, tem que virar entretenimento, porque está no dia a dia cada vez mais das pessoas. Então, não é aquela informação mais dura, mais engessada. A gente tem que olhar de uma forma que eu consiga levar essa informação mais fluida, mais impactante, mais de forma mais lúdica, né? Porque aí ela começa a ser absorvida e eu crio, como
a participação do outro ouvinte aí, não fazer um projeto de campanha ou fazer coisas que sejam interruptivas e não sejam agradáveis, né? Só um dado aqui, já que caiu agora a pergunta do Alain Oliveira e é uma curiosidade dele, não sei se você tem essa informação, qual a plataforma mais solicitada para aplicativos Android ou iPhone ou iOS? Geralmente a gente desenvolve para as duas. Para as duas. Porque o iOS, ele trata um público que muitas vezes a empresa quer estar presente. Uhum. Mas quando se pensa em volume, eu tenho que prever sempre o Android, né? O Android, no Brasil, é maior volume do que o iOS. Uhum. Mas quando eu quero criar uma divulgação melhor, quando eu quero criar uma relação com uma base que é mais aspiracional, o iOS está sempre contemplado. Tá, tem cabimento hoje serviços de banco funcionarem só no Windows e não funcionarem nos meus computadores da Apple? Não tem, e eu acho que é uma busca incessante dessas instituições de resolver esses probleminhas. Eu acho que aí envolve plataforma, etc., mas o ideal é que se funcione quando bem faz a criação, em todas isso elas. Influencia na criação de vocês? Totalmente. A gente está sempre preocupado se isso vai funcionar em todas as plataformas. Isso é uma premissa. Tá. Esse é o nosso by the book. Né? Tá certo. Tá ok. Bom, Fernando, quero agradecer sua gentileza de ter conversado conosco aqui no Mundo Corporativo, trazendo aí parte dessa sua experiência lá na Tritone. Parabéns pelo trabalho de vocês e muito obrigado. Eu que agradeço. Nós conversamos hoje aqui no Mundo Corporativo com o Fernando Stanislau, CEO da Tritone, e eu quero também agradecer a você que participou desse programa, enviando suas perguntas por e-mail, pelo Twitter, pelas nossas outras páginas nas redes sociais. E claro, sempre gosto de lembrar no final da nossa conversa o seguinte, que a nossa ideia é que esse conhecimento aqui seja compartilhado com outras pessoas. Então, pega essas informações, leve até os seus grupos, até os seus diferentes grupos aí, as redes sociais. E se você quiser, entre lá no nosso grupo de discussões, no LinkedIn também. Lá nós temos o grupo de discussões do Mundo Corporativo da CBN. Entra lá, se inscreve, deixa a sua opinião, traga outros assuntos para debater com seus amigos nas redes sociais, porque essa é a nossa meta. Combinado assim? Falamos de comunicação interativa, é isso que nós queremos fazer. Interagir com você na comunicação. Até mais!